Bom dia, irmãos. Graça e paz, queridos. Bom podermos estar novamente na casa do Senhor, depois de uma EBD abençoada, depois de aprendermos a respeito da palavra de Deus. Como é bom podermos estar aqui, louvar ao Senhor e termos um tempo como esse, tão precioso, para meditarmos naquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Interessante que falei com o Marcão após a aula, eu falei, se a gente tivesse combinado alguma coisa em relação de serviço, né, em relação de servir o próximo, não teria dado tão certo, né? E como Deus ele trabalha de uma maneira sobrenatural, mostrando sempre qual é a vital necessidade da igreja. E uma das questões que são vitais para a obra de Deus realmente é o serviço, né? E parabenizei também por conta de a coragem de se expressar e de falar das suas próprias faltas dando aula, né? Muitas vezes quem está à frente nem sempre tem esse princípio de integridade, de quando vai tratar de algumas questões em relação à cura, em relação a exemplo, não se colocar como exemplo. Às vezes é mais fácil a gente falar para a igreja, irmão, você tem que fazer isso, do que dizer, irmãos, eu também não estou fazendo isso, e a palavra de hoje também é para mim, porque eu preciso fazer. Isso é muito importante, faz parte da integridade daquele que leciona, isso faz parte da integridade daquele que está à frente do púlpito, de se colocar, né? Nós estamos à frente porque nós somos melhores, nós estamos à frente porque Deus nos chama para que nós possamos verdadeiramente olhar para nós, em primeiro lugar. Tenho certeza que cada um, o Léo que leciona, né, os demais irmãos que lecionam, antes de nós podermos falar aos nossos alunos, o Senhor ele fala conosco, assim quanto a pregação também, né? Antes de Deus falar com você, pode ter certeza que Deus ele já se dirigiu de forma veemente àquele que está à frente da tribuna para poder falar do seu amor e da sua palavra. Obrigado, meu irmão. Queridos, abra sua Bíblia em João capítulo 13. O tema da nossa mensagem, ele é um tema diferente. E o nosso tema é bacia e toalha, ferramentas para uma grande mudança, né? Quando você pensa numa bacia, você pensa numa toalha, talvez você não pense em como isso pode ser o princípio, o agente de uma grande transformação, de uma grande metamorfose e, por que não dizer, aspectos para que haja uma grande revolução, né? Quando nós pensamos em revolução, nós sempre ligamos revolução com guerra, mas a revolução ela está relacionada também com uma transformação uma transformação extraordinária. Algo que impacta, né? Então está ali, ó, bacia e toalha, ferramentas para uma grande mudança. Lições que Jesus nos ensina de forma simples, de forma humilde. Lições essas que precisamos permitir ser impactados para poder viver e fazer a diferença na nossa geração. Eu tenho certeza que cada um de vocês que aqui estão nesta manhã querem fazer diferença na geração de vocês, querem fazer diferença na casa de vocês, querem fazer diferença onde você está ali localizado, onde você reside. E para isso nós precisamos aprender com um mestre. E o mestre ele nos traz lições imprescindíveis para que nós possamos verdadeiramente segui-lo, porque se ele o mestre fez, nós também somos capazes de fazer. Existe uma questão que não nos permite agir ou fazer como Jesus fez: o orgulho, né? Muitas vezes nós nos achamos melhores, né? Mas isso nós vamos, no decorrer da nossa ministração, estar conversando com os irmãos. Bíblia aberta em João capítulo 13, eu quero ler o verso 3, 4 e 5 e depois nós vamos partir para o verso 12 até o 17, onde ele dá o início, onde ele está ali dando continuidade e finalização do seu feito. João 13, a Bíblia que eu estou lendo aqui é NVI, e nos diz assim, verso 3 a 5: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa,
e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Verso 12. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão se as praticardes. A versão original diz bem-aventurado, ou seja, abençoado é aquele que entende e que vive a prática. É interessante que, olhando para o texto sagrado, nós, olhando para as nossas vidas também, em comparativo com esse texto, ninguém melhor do que Jesus para nos ensinar a respeito do serviço. Ninguém. O maior exemplo que a igreja tem de serviço, o maior exemplo que a igreja tem em aspecto de cidadania, de sociabilidade, chama-se Jesus Cristo. E é interessante que nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus ele quebra todos os paradigmas da história. Ele nos convoca, ele nos faz aqui, nos demonstra uma grande mudança através de dois utensílios muito simples: apenas uma toalha e apenas uma bacia. E é interessante que a partir de então a palavra de Deus vai nos mostrar, a palavra de Deus ela vai estar sempre sinalizando para nós esses dois utensílios como símbolos do discipulado, símbolo do serviço cristão. E é interessante que a partir deste momento todo discípulo de Jesus tem como a marca do serviço a bacia e a toalha. Quem é radical entende bem o que eu estou dizendo. Quando você pensa a respeito de como estava aquele dia que está sendo narrado de acordo com os escritores, os comentaristas, Jerusalém estava em plena primavera, tempo quente, tempo árduo, ruas sem asfaltos, terra, poeira. Assim estava aqueles dias. Tempo seco, pés secos. Tempos de poeira, pés empoeirados. E é interessante que quando eles adentram aquela sala para celebrar a ceia, de acordo com Lucas capítulo 22, verso 24, antes de Jesus fazer ou efetuar o feito de mostrar para nós e deixar-nos esta grande lição, os discípulos estão conversando entre si a respeito de quem seria o maior no reino dos céus. Jesus ele entra naquela sala, observa que na parede há uma toalha pendurada, no chão próximo aos pés dos próprios discípulos, uma jarra e uma bacia. O assunto entre os discípulos eu creio que devia estar muito legal, bom demais para que eles pudessem se atentar àqueles utensílios que estavam ali expostos. Qualquer discípulo, se quisesse, de forma voluntária, poderia pegar aquela toalha e aquela toalha, aquela bacia, e lavar pelo menos os seus próprios pés. Mas eles estavam muito ocupados discutindo entre si: olha, quem é o maior? Será que eu sou maior do que você? Será que eu sou mais importante que você? O que será que nós poderíamos esperar na eternidade? Porque olha, eu fico mais próximo de Jesus. Olha, eu sou aquele camarada que nesse episódio aqui, se você ler o texto, o próprio João, o apóstolo do amor, ele repousa, é o momento que ele repousa para fazer perguntas para Jesus. Ele repousa no peito de Jesus para fazer pergunta para Jesus. Os discípulos estavam muito ocupados. Os discípulos estavam muito preocupados, assim como muitas vezes nós também estamos muito ocupados. Não ocupados com aquilo que pretendemos fazer ao próximo,
Estamos sempre preocupados com aquilo que vamos fazer em detrimento a nós mesmos. Preocupados em relação, querido, a preocupação que eu tenho que ter para me manter bem, me manter firme e não pensar realmente nas pessoas que estão próximo de mim. Assim eram os discípulos também, assim eram aqueles homens. Mas depois de algum momento de conversa, talvez Jesus, entrando naquela sala, aquela sala que já havia sido preparada para que houvesse a celebração da ceia. Lembrando que temos ceia hoje à noite. Jesus então, ele entra, talvez ele pense aquilo que o próprio texto nos sugere, nos diz. Puxa vida, eles não estão entendendo absolutamente nada. E é justamente nesse momento que o inesperado acontece. Acontece o início de uma grande mudança. Acontece o início de uma metamorfose. Acontece o início de uma grande revolução que marcaria para sempre, não só a vida dos discípulos, mas o meu desejo é de que marque a nossa vida neste dia também. Jesus, aproveitando esta oportunidade, ele levanta, ele tira então a sua capa, ele pega aquela toalha que está pendurada na parede, ele coloca em volta da sua cintura, ele pega uma bacia, ele se ajoelha diante dos seus discípulos. Os discípulos ficam calados, eles ficam atônitos e pensando: o que será que esse homem vai fazer? E Jesus, de forma muito gentil, Jesus desamarra sandália por sandália, levanta pé a pé, coloca naquela bacia, cobre aqueles pés sujos, empoeirados com água e começa a lavá-lo. Pés encardidos, empoeirados, dado a situação ali de Jerusalém. É interessante que dentro do aspecto histórico, uma grande curiosidade nos toca. Na época, essa tarefa de lavar os pés, ela estava reservada para aquele servo considerado o mais inferior, aquele servo insignificante. Tanto que além daqueles servos que serviam à mesa, além dos serviçais da casa, existia um servo que ficava apenas no canto, que a única função dele, por ser o menor da casa, o mais insignificante, era ele justamente que vinha e que lavava os pés dos seus visitantes, daqueles que chegavam na casa. E é interessante que mesmo diante de um ato tão inesperado, talvez os discípulos esperassem que um servo inferior, que era costume da época, adentrasse as portas daquele recinto e pudesse então usar aquela bacia, usar aquela toalha. Porém, aquele que realmente se coloca, se prontifica a fazer tal feito, pega aquela toalha, aquela bacia, não é ninguém mais do que o Rei do Universo, aquele que criou todas as coisas, aquele que através das suas mãos moldou as estrelas, agora lavam a sujeira dos pés dos seus discípulos. Aqueles dedos que formaram as montanhas e todo o universo, agora massageiam os dedos encardidos dos pés daqueles discípulos. E aquele diante, um dia, todas as nações da terra se ajoelharão, agora se ajoelha diante dos seus discípulos. Eu fico a imaginar a cena. Que cena forte, que cena tocante, que cena constrangedora por aqueles discípulos que começavam a pensar quem era o melhor, quem era o maior no reino, quem era o maior entre os 12. E é interessante que Jesus então, ele promulga este exemplo e aquilo que ele diz: assim como eu fiz por vocês, vocês devem fazer. Jesus então estabelece um padrão. E é sobre esse padrão que eu quero conversar com a igreja. É sobre esse padrão, querido, de Jesus ter se dobrado, Jesus ter se ajoelhado, Jesus se colocar numa posição de servo inferior, insignificante, e lavar os pés dos discípulos. Que exemplo para nós. Então, diante, querido, da bacia e da toalha, ferramentas para uma grande mudança. A bacia e a toalha nos ensina que o serviço cristão, ele exige iniciativa.
O verso de número 4 do texto que nós lemos diz: então Jesus levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. É interessante que nenhum dos discípulos que estavam ali se deram conta de que os seus pés estavam totalmente sujos. E por que estavam sujos? De acordo com a tradição judaica, para que eles pudessem sentar à mesa, para que eles pudessem se alimentar, eles tinham que lavar as mãos e os pés. Nenhum deles se deram conta disso. Havia uma necessidade naquele recinto, havia uma necessidade naquele lugar, mas ninguém ali havia se apercebido, ninguém ali havia tido a capacidade de tomar a iniciativa. É possível que não tinha uma pessoa específica para realizar tal feito, mas é interessante que então Jesus, percebendo a necessidade, Jesus levanta-se da mesa. E por que Jesus ele toma a atitude de se levantar da mesa? Porque Jesus, ele consegue enxergar aquilo que ninguém naquela sala conseguira enxergar. Pés sujos, pés empoeirados, pés que precisavam ser lavados. E fica-nos uma lição: não há serviço sem iniciativa. Não há serviço sem que alguém tome a frente. Não há serviço sem que alguém sinta, observe e enxergue uma necessidade que nenhum outro fosse capaz de enxergar. Aí tem um texto bíblico que eu quero compartilhar com os irmãos. Em 1 João capítulo 3, o verso 17, nos diz assim: se você vê um irmão em necessidade e você tem recursos para ajudá-lo, mas vira as costas e não faz absolutamente nada, o que acontece com o amor de Deus? A resposta, para quem assim o age, é que o amor de Deus desaparece. E muitas vezes somos nós, através das nossas atitudes, que permitimos ou fazemos com que o amor de Deus, ele desapareça, para que as pessoas percam verdadeiramente as suas esperanças. O que Jesus está nos ensinando, amados irmãos, é que o serviço cristão é um convite para nos levantarmos da nossa zona de conforto, olharmos à nossa direita, olharmos à nossa esquerda e verdadeiramente termos uma sensibilidade para entender as vitais necessidades. Diante de tal fato, o apóstolo Tiago nos adverte, em Tiago capítulo 2, verso 14, quando ele diz o seguinte: meus irmãos, o que adianta alguém dizer que tem fé, se esta fé não vier acompanhada de ações? Do que adianta ter fé e não ter atitudes? Do que adianta ter fé? E o mesmo Tiago diz: a fé que você tem, guarda para você mesmo. A nossa fé tem que ser acompanhada de alguma coisa. E nesta manhã nós estamos aqui, querido, hoje é um dia muito especial. Ainda antes de eu ter conversado com a Viviane, antes de saber que hoje até vai fazer aqui a fila, Deus já havia colocado esse texto no nosso coração. Tanto que eu fiquei muito feliz quando depois de uma reunião ela falou: olha, nós vamos fazer ali um corredor, nós queremos que as pessoas com alegria. Eu louvei ao Senhor justamente por Deus ter nos colocado no nosso coração essa palavra. Aí eu chego aqui na igreja, vejo o Marcão dando aula e falando a respeito do amor ao próximo, do serviço ao próximo. Queridos, nós precisamos ficar sensíveis àquilo que Deus quer nos sinalizar. A sensibilidade ao serviço, o servir as pessoas, é justamente aquilo que faz e traz crescimento à igreja. Muitas vezes, ou se eu perguntar para os irmãos aqui: irmãos, quem quer que essa igreja se multiplique? Quem quer que nós tenhamos aqui 1000 membros, que possamos fazer 2, 3 cultos num domingo? Para nós isso seria uma grande honra, um grande prazer. Todos nós levantaremos as nossas mãos. Porém é necessário, querido, saber o quanto estamos dispostos a ceder, o quanto estamos dispostos a termos a iniciativa, o quanto há em mim e em você a disposição para que tal feito ocorra. Aí é necessário a bacia e a toalha. Aí é necessário nós entendermos que esses dois utensílios são ferramentas para que aconteça essa grande revolução. É necessário sairmos daqui nesta manhã, em primeiro lugar, entendendo que o serviço cristão, ele exige que eu e você tomemos a iniciativa. A segunda lição que nós aprendemos a respeito dessa, eu vou chamar de metamorfose da bacia e da toalha, essa transformação, essa mudança, essa revolução,
é que o serviço cristão exige o que Jesus demonstrou: humildade. Humildade. Jesus é o maior exemplo de humildade. E o verso 5 que nós lemos diz o seguinte: em seguida, ele pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com uma toalha. Uma das coisas que nós sempre pensamos é que nós temos que ser servidos. Eu começo a pensar na conversa que está rolando naquela sala antes de Jesus demonstrar tudo isso. Quem é o maior? Quem é o mais importante? Aí Jesus começa a mostrar para eles quem era o maior, quem era o mais importante. Jesus, ele mostra toda a sua humildade. Em primeiro lugar, quando ele prepara o ambiente. Ele já sabia que o ambiente já estava preparado para que eles pudessem se reunir e celebrar a Páscoa. Segundo, quando ele vê que tem uma toalha, que tem uma bacia, ninguém se apercebe daquilo, e ele então toma aquele utensílio, lava, enxuga os pés dos seus discípulos. Mas tem uma coisa muito interessante aqui. Para que isso acontecesse, para que Jesus pudesse lavar os pés dos discípulos, ele precisou se dobrar, ele precisou se reclinar, ele precisou se prostrar. E aí é uma lição aqui: a grandeza do discípulo de verdade só acontece quando esse discípulo, ele é capaz de se dobrar em detrimento da necessidade do outro. Jesus nos dá essa grande lição. A metamorfose da bacia e da toalha é sempre um convite para descer e nunca para subir. Somos chamados para nos reclinar e servir as pessoas. Ontem nós estávamos aqui no aniversário de 15 anos, lindo, da Lola. E eu perguntei com os irmãos que estavam à mesa, e falei: qual é o maior cargo dentro da igreja? Aí alguns falaram: não, eu acho que é o pastor. Não, o maior cargo é ser líder na igreja. Não, o maior cargo é ser membro da igreja. Sabe por quê? Os demais existem para te servir. Os demais existem para se curvar, para saber qual é a sua necessidade, para atender a sua necessidade, seja ela física, emocional ou espiritual. Os líderes, pastores existem para poder servir a igreja, servir aqueles que têm necessidade. Para isso requer o quê? Humildade. É sempre se curvar, é sempre para descer e nunca para subir. Não existe exaltação quando somos chamados ao serviço de Jesus. Não existe o maior e o menor. É por isso que Jesus, ele diz: o menor sirva ao maior. Vocês querem discutir serviço? Então, o maior é aquele que serve, é aquele que reclina, é aquele que se dobra, é aquele que entende que o serviço o convite é para descer e nunca para subir. E é interessante que nenhum orgulhoso, nenhum prepotente, nenhum soberbo vai conseguir entender a grandeza da humildade. E está aqui uma lição. Eu quero conhecer o tamanho do meu orgulho. Eu quero conhecer o tamanho da minha soberba. Para que você possa medir isso, querido, é você medir qual condição que você tem de servir ao próximo. Qual condição que você tem de repente fazer aquilo que a Bíblia diz. Esses dias me perguntaram: pastor, por que o texto bíblico ele diz, né, aquele que dá um copo d'água, aquele que serve o inimigo, né, ele vai fazer com que haja brasas de fogo na sua cabeça. Me perguntaram isso na igreja esses dias. Eu falei: por conta da consciência. A pessoa vai dizer: uau, como eu fazendo de tudo para prejudicar esse irmão, eu fazendo tudo para prejudicar essa irmã, eu fazendo tudo para prejudicar essa pessoa vem e me atende em uma necessidade: humildade. Jesus sempre nos ensinando o caminho da humildade. O serviço cristão, ele é feito por aqueles que são humildes de espírito. E quais são essas pessoas que nós precisamos, sendo humildes de espírito, servir?
Jesus, no Sermão do Monte, ele diz o seguinte: que felizes são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes são os pobres de espírito, aqueles que têm total carência, porque o reino de Deus foi feito para eles. Então a igreja é chamada a promulgar o serviço social, o serviço espiritual, o serviço que alavanca o reino de Deus. Jesus quebrando esse paradigma na vida dos seus discípulos, e creio que quebra na minha vida, que quebra na sua vida nesta manhã. Em Marcos 10, verso 43 e 44, ele diz o seguinte: no meio de vocês, isso deve ser diferente. Todo aquele que quiser ser importante deve ser o servo. Todo aquele que quiser ser o primeiro deve ser o escravo de todos. É interessante que no texto original esse escravo está escrito doulos. O que é doulos? Aquele que serve por amor. Não é o escravo no termo da questão impositiva. Poxa vida, eu não queria fazer e estou fazendo por obrigatoriedade. É o doulos. Eu sirvo por amor. Servimos a igreja de Cristo, sirvamos por amor. Sirvamos os nossos irmãos, mas sirvamos por amor. Tudo aquilo que gera serviço por interesse não se enquadra naquilo que Jesus está ensinando sobre esta metamorfose da bacia e da toalha. Paulo entendendo isso, e é interessante que na lição da semana passada da escola dominical nós falamos a respeito desse texto aqui em Romanos 12, verso de número 3. O Paulo, ele escrevendo, ele fala a respeito de uma nova vida a serviço do reino de Deus. E Paulo diz o seguinte: por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a vocês todos que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Paulo entendeu o recado. Alguns apóstolos entenderam o recado. O que eu entendo, querido, é que Deus quer que compreendamos o seu recado nesta manhã, e que Deus, o Senhor, Ele encontre em nós nesta manhã essa humildade capaz de nos tornar servos humildes, a ponto de nos dobrarmos para lavar os pés daqueles que estão gemendo, aqueles que estão em necessidade, aqueles que estão precisando de uma intervenção divina. E essa intervenção divina, ela pode ocorrer através da sua vida, porque você é representante de Deus nessa terra, e Deus sempre estará agindo aonde você estiver à disposição dele. Isso é reino de Deus. Sem essa humildade, querido, nós não teremos condições de participar dessa mudança. Sem essa humildade, nós não poderemos participar desse grande feito que foi iniciado por Jesus. Somente aqueles que realmente entendem que descer e se dobrar diante do serviço cristão, somente esses vão se engajar, porque esta não é uma empreitada humana, é uma empreitada de amor. Nós nos dobramos para falar do amor de Deus, nós nos dobramos para falar do amor de Cristo, nós nos dobramos para falar daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Nós nos dobramos e precisamos nos dobrar para verdadeiramente lavarmos os pés dos nossos irmãos. E para encerrar, a lição, a metamorfose que nos ensina a ação, a atitude de Jesus através da bacia e da toalha, é que o serviço cristão, ele exige obediência, muita obediência. Verso 13 que nós lemos aí, capítulo 13, verso 13, Jesus, ele diz o seguinte: vocês me chamam de mestre e de Senhor, e tem razão, pois eu sou mesmo. Se eu, Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo. É interessante, há uma Bíblia chamada A Mensagem, comentada pelo pastor Eugene Peterson, e lá ele traduz esse dei o exemplo como: eu crio um padrão para vocês. Eu crio um padrão. Esse serviço é um padrão. O exemplo de Jesus para nós como igreja, querido, ele está mostrando que é o padrão da igreja, e aquilo que é padrão, que é estabelecido, querido, não pode ser mudado, não pode ser alterado. E ele diz: eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz e como eu fiz. O que Jesus está ensinando aqui?
Ele queria ensinar algo a mais aos seus discípulos. Ele quer nos ensinar algo a mais. Não bastasse apenas de ter a iniciativa, não bastasse apenas saber que para fazer esse trabalho é necessário humildade, mas se nós não formos capazes de dar continuidade a esse serviço. Há serviços que parece que a gente só faz uma vez e parece que faz para pagar uma conta. Olha, eu vou fazer esse serviço aqui, tá, eu fiz ali, já consegui fazer, Deus já viu, beleza, acabou. Não. Obediência é ato contínuo. Eu não vou obedecer apenas agora. A minha vida é uma vida de plena, constante prática desta obediência. Eu vou fazer. E por que você vai fazer? Porque Jesus mandou fazer. Ah, mas já não está bom. Não está bom. Não está bom. Por que não está bom? Porque Ele mesmo diz que Ele criou um padrão, e eu preciso cada vez mais me inserir nesse padrão. A igreja precisa entender esse padrão. É justamente esse padrão que vai gerar essa metamorfose, que vai gerar essa mudança, que vai gerar essa revolução. Jesus, como mestre, como Senhor, Ele não precisava fazer aquilo. Ele não precisava ter essa iniciativa, mas Ele precisou justamente para nos dar exemplo. Ele fez isso justamente para criar o padrão. E é interessante que Jesus fez isso primeiro, e depois Ele pede para que os discípulos façam, dando continuidade. É interessante quando você pega para a Bíblia. Vamos para a Bíblia, Jesus diz assim, olha, Jesus nos manda amar porque Ele nos amou primeiro. Jesus, Ele nos manda perdoar porque Ele nos perdoou primeiro. Jesus nos manda lavar os pés das pessoas porque Ele lavou o pé aos seus discípulos primeiro. E mais do que isso, Jesus, Ele lavou os nossos pecados na cruz do Calvário com o seu sangue. Jesus sempre tomando a iniciativa para nós. E eu quero dizer para você, querido, que não há nenhuma chance de ser um discípulo verdadeiro de Jesus se nós não formos capazes de obedecer às suas ordens. Há um texto na Bíblia, em Lucas, que o próprio Cristo, exortando os seus discípulos, em Lucas capítulo 6, verso de número 46, ele diz o seguinte: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo para vocês fazer? Não adianta. Ah, Senhor, mas espera aí, se eu sou o Senhor, vocês vão fazer o que eu estou pedindo para vocês fazer. É a revolução, é a mudança, metamorfose, mudança, metanoia, mudança de mente, transformação. Bacia e toalha, duas ferramentas simples, duas ferramentas talvez para muitos de nós, insignificantes, mas que nos trazem uma grande lição. A palavra de Jesus para nós hoje, querida igreja, irmãos da PIBG, irmãos que estão dispostos a fazer a diferença onde o Senhor os inseriu, é a mesma. Assim como Ele diz, olha, como eu lavei os pés aos meus discípulos, vocês precisam continuar lavando os pés uns dos outros. Obedeçam-me e deem continuidade à minha missão. Para que possamos entender melhor, de repente se você aí, assim como aquele homem que não entendeu, o Nicodemos, quando Jesus fala de nascer de novo, você fala, pastor, mas espera aí, mas eu tenho que colocar um monte de bacia aqui e começar a lavar o pé de todo mundo? Não, não é isso que Jesus está dizendo. É o que eu disse no primeiro tópico. Olhe ao redor, tenha sensibilidade espiritual, tenha discernimento das necessidades. Tome iniciativa. Tome iniciativa. Tome sempre a iniciativa. E você vai ver como Deus Ele vai fazer algo extraordinário através de você. É por isso que Ele diz o seguinte, João 14,15: se vocês me amam, vocês também me obedecerão, cumprirão os meus mandamentos. Até uma música antiga, viu, Gilmar? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. É música antiga, das antigas, que só a galera cringe de Jesus vai entender. Mas querido, isso me faz lembrar uma placa de quartel do exército, e tinha lá uma placa muito bonita, dizer assim, olha, obedecer é tão nobre quanto comandar. Às vezes nós achamos que precisamos estar à frente,
ter o domínio de situações, mas Deus, Ele quer que nós o obedeçamos. Esse texto vai mostrar para mim e para você, querido, que obediência é um pré-requisito para o alistamento da mudança, da transformação da bacia e da toalha. Que possamos entender, querido, para que nós fomos criados. Domingo passado, eu fazendo uso dessa mesma tribuna, pregando para vocês, eu disse o seguinte: por que Deus nos dotou de capacidade de amar? Por que Ele reparte, compartilha conosco um dos seus atributos divinos, que é o atributo do amor? Para que nós possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Para que nós, não há justificativa, não há sentido eu ser repleto de amor se eu não demonstro esse amor do Senhor. E nós, quando observamos a palavra de Deus, nós vamos sempre nos dar conta que nós fomos criados, nós fomos planejados, nós fomos moldados para servir a Deus e amar o nosso próximo. Ou seja, no ato do serviço a Deus, eu sou despertado a servir as pessoas. Demonstração de amor é serviço para as pessoas que precisam. Que o Senhor tire de mim, que o Senhor tire de você, que o Senhor tire de nós, qualquer que seja a incapacidade de servi-lo, de dar continuidade ao ato tão especial da bacia e da toalha, para que nós possamos verdadeiramente viver a nossa vida para o serviço do Senhor. Serviço este que exige iniciativa, serviço este que exige humildade, serviço esse que exige obediência. Amém, queridos? Quero convidar você a ficar de pé. E neste momento, eu quero orar com a igreja. Quero convidar todos aqueles que querem fazer parte desta mudança, dessa revolução da bacia e da toalha. Essa mudança, revolução de amor, que iniciou com Jesus há muitos anos atrás. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Você que fala: Senhor, eu quero me colocar à disposição do teu serviço. Eu quero, Senhor, poder servir-te. Eu quero poder, Senhor, fazer a tua obra. Hoje nós vamos ter aqui um serviço maravilhoso. Um serviço onde nós estaremos não apenas arrecadando alimentos. O que nós estaremos fazendo aqui, querido? Estaremos juntando ferramentas para alcançar vidas. Hoje talvez não seja necessário uma bacia e uma toalha, mas 1 quilo de alimento. Não seja necessário realmente, novamente, que Jesus faça aquilo que Ele deixou para nós como exemplo. Mas qual é a minha bacia e minha toalha hoje? É poder servir as pessoas. É poder ir lá na Oncolar, poder orar com as pessoas. O exemplo maravilhoso que o Marcão deu aqui, a respeito daquilo que o pastor Babão falou para ele. Eu não tenho condições emocionais para ir. Talvez você pense: olha, eu não vou conseguir chegar lá e ver uma pessoa que sofre de câncer, está talvez em fase quase que terminal. Eu não tenho, a minha emoção, não consigo ver isso. Mas você pode orar por aqueles que vão. E você pode também patrocinar financeiramente. Fazendo o quê? Trazendo uma cesta básica, ajudando as pessoas. Quantas pessoas, querido, que recebem o abraço, o amor de Deus, sentem um afeto cristão por conta disso que nós estamos juntando ali. Vocês não entendem a importância disso. Então que nós possamos permitir que esta ferramenta da bacia e da toalha faça a diferença. E nós vamos orar. Nós vamos orar por todos aqueles que falam: não, eu quero fazer a diferença. Eu quero verdadeiramente, dentro daquilo que eu aprendi, eu quero ser um cristão e ter essa iniciativa. Eu quero no serviço cristão ser essa pessoa humilde, de reconhecer as necessidades. E acima de tudo, eu quero ser uma pessoa que obedeça ao Senhor. Então é a oportunidade de você vir aqui. Nós vamos orar junto. Eu só não vou vir aqui à frente porque eu já estou aqui à frente. Enquanto o nosso grupo abençoado estará louvando ao Senhor, que o louvor que eles estarão entoando seja a tua oração. Quero o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e de sacrifício. Entregue mesmo. Chamar você para ver que não é para aceitar Jesus novamente, é para que nós possamos nos dispor aquilo
que não apenas o Senhor quer e nos chamou, mas as vitais necessidades da igreja. Amém, querido? Vamos orar. Pai, como é bom estarmos na Tua casa. Como é bom, Senhor, estar na Tua presença. Como é bom, Senhor, poder ler a Tua palavra e podermos entender e nos identificar, Senhor, com aquilo que o Senhor quer de nós, com aquilo que o Senhor quer de mim, que o Senhor quer da igreja, que o Senhor quer dos ministérios. Como disse, Senhor, o maior cargo na igreja é ser membro. Mas nós estamos aqui, Senhor, como discípulos do Senhor, discípulos que se curvam, discípulos que, assim como Jesus, se ajoelha, Senhor, para lavar os pés do nosso próximo, servindo, tomando, Senhor, a necessidade dele como nossa. Isso é amor, Senhor. Que o Senhor possa verdadeiramente derramar sobre nós um grande despertamento, Senhor. Que possamos, ó Pai Celestial, ser alcançado pelo Teu favor nesta manhã. Eu quero entregar nas Tuas mãos a Tua igreja, Senhor. Quero entregar os meus irmãos que estão aqui à frente, que estão, Senhor, dispostos a verdadeiramente viver, Senhor, essa transformação, esta metamorfose, esta revolução da bacia da toalha. Abençoe-os, Deus, capacita-os, coloque sobre eles a sensibilidade, Senhor, que o Senhor mesmo teve naquele dia. Enquanto há muitos, Senhor, brigando por cargos, por funções eclesiásticas, o Senhor nos chamou apenas para servir. Oh Deus, o Senhor nos chamou, Pai, para nos curvar. Uma função que nos tempos de Jesus, uma função que no tempo do judaísmo prático, Deus, era uma função especialmente aquele servo mais insignificante. Que o Senhor tire de nós, ó Pai, todo o nosso orgulho, quebra-nos, Senhor. Ó Deus, não queremos ser reconhecidos pelo homem, não queremos ser reconhecidos pela sociedade, não queremos ser reconhecidos por nenhuma instituição, Senhor, mas queremos cada vez mais ser reconhecidos pelo serviço que prestamos em obediência à Tua palavra. E por isso eu te peço, ó Deus, cubra a Tua igreja, cubra os Teus filhos, cubra, Senhor, os meus irmãos com a ação poderosa, ó Deus, do Teu Espírito Santo. Ó Deus, que o Senhor possa colocar em nós amor pelo próximo, amor pelo necessitado, amor pela alma aflita, Senhor, amor por aqueles que precisam de uma palavra, amor por aqueles que precisam de salvação. Que esse amor venha permear as nossas vidas, que esse amor seja o agente vital da Sua igreja. É a oração qual nós fazemos, Pai, tendo a certeza de que viveremos, Senhor, uma grande revolução da bacia e da toalha nesta mesa, onde, Senhor, quando for feito apelo para o serviço, Senhor, que tenhamos, ó Pai, pessoas em abundância para poder fazer a Tua obra. Que haja esse grande despertamento em nossas vidas, em obediência ao princípio da Tua palavra, Senhor. É a oração o qual nós fazemos, a oração, Senhor, o qual nós tomamos posse, Senhor, a oração, ó Pai Celestial, o qual nós recebemos no íntimo, no âmago do nosso coração, para que haja essa grande mudança, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, queridos? Creia na bênção, creia que o Senhor vai revitalizá-los de forma a fazer parte desta grande revolução, em nome de Jesus. De sacrifício, quero minha vida a Te entregar, como oferta viva em Teu altar. Faça essa oração, igreja. Venha o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar, como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci.
dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Levante as suas mãos assim. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as ricas e poderosas bênçãos do Senhor te alcance, te visite hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, um domingo muito abençoado com a família, e logo mais às 18h30 nosso culto maravilhoso com a ceia do Senhor. Vão na paz, Deus abençoe.